Olá pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Na aula de hoje, iremos fazer alguns exercícios, comentar algumas questões, itens sobre Roma Antiga. Analisando ali, nesses exercícios, nessas atividades, os três momentos políticos da história de Roma: a realeza ou a monarquia, a república e o império. Vamos tomar muito cuidado, prestar muita atenção. Algumas dessas questões são questões de vestibulares como a FUVEST, que vão ser extremamente importantes no processo de ensino-aprendizagem sobre esse acontecimento histórico que costuma geralmente estar presente nas provas de vestibulares. Ok? Isso é importante até para o nosso cotidiano. Tudo bem? Vamos lá? Primeira questão. Olha só. Uma questão que caiu na FUVEST. O enunciado dela, vamos ver bem o enunciado. No enunciado, você vai perceber o comando, ou seja, o que ela pede. Então, é importante observar o enunciado e o comando para saber o que ela está pedindo. Vamos lá? O Estado romano, no Baixo Império, caracterizou-se pela, olha só, o Estado romano no Baixo Império. Ora, o Baixo Império, ele é caracterizado por um momento de crise do Estado imperial. Enquanto no Alto Império nós temos o apogeu, no Baixo Império nós temos a crise. Mas mesmo no Alto Império e no Baixo Império, nós observamos que o principal personagem político do Estado romano são os imperadores. Os imperadores, eles vão intervir na política, eles vão intervir na economia, eles são os principais personagens políticos, tanto do Alto Império, mesmo ele vivendo um momento de apogeu, como do Baixo Império, mesmo ele vivenciando um momento de crise. Porque os imperadores, enquanto esse império existir e a unidade dele permanecer, os imperadores são eles que centralizam as principais decisões políticas e econômicas. É evidente que no Baixo Império nós já iremos observar uma crise desse poder imperial. Há uma crise do poder central desses imperadores. Teremos uma crise do poder central desses imperadores. Não resta dúvida. Tá? Mas mesmo assim as decisões políticas estão presentes em suas mãos. Então vamos ver aqui as alternativas que nós temos, os distratores, as opções erradas. Vamos lá. Letra A. Aceitação do princípio da intervenção do Estado na vida social e econômica. Olha só. Isso está correto. Porque aqui a centralização das principais decisões políticas cabe a quem? Ao imperador. Então, essa aceitação da intervenção do Estado na vida social e política é por conta do centralismo político que vem acontecendo desde o Alto Império, desde o primeiro imperador, Otávio. Então, resposta, letra A. Vamos olhar, e é sempre importante vocês realizarem esse movimento, inclusive depois de uma prova, depois de um vestibular, caso você não alcance no primeiro momento o curso que você pretenda, ou você pretende fazer um outro curso, é sempre bom olhar o que você errou. Estudar os distratores, para que não cometam outros equívocos. Então, vamos analisar os distratores? Olha só, letra B. Tentativa de conduzir os negócios públicos. Não é tentativa. Exclusivamente a partir de determinado grupo. Não há tentativa. Os negócios públicos são os negócios do Estado. Os negócios do Estado, eles são controlados por quem? Pelo imperador. O imperador controla a centralização do poder, a centralização do Estado. Inclusive o imperador tem o poder de fazer leis. E isso é controlado, evidentemente, por quem? Pelo imperador. Letra C. Estabilidade nas relações entre o poder central e os governos provinciais? Não, porque nós estamos no Baixo Império. O Baixo Império é o momento que o poder central ele está começando a se deteriorar.
O Baixo Império é o momento da crise do poder imperial. É o momento que você vê que as províncias, principalmente com os grandes proprietários, por conta do colonato, por conta da Vilae, eles estão estabelecendo o poder dentro das suas propriedades. Então nós não iremos perceber essa estabilidade, pelo contrário. Iremos observar o enfraquecimento do poder central, do poder imperial, e o fortalecimento do poder local. Ou seja, uma fragmentação do poder. Letra D. Perfeita harmonia dos órgãos legislativos quanto às ideias de expansão territorial? Evidente que não. Até porque Roma parou até de se expandir. A grande marca de Roma no Baixo Império é o quê? É a parada do expansionismo, que vai levar até a crise do escravismo. Letra E. Absoluta identidade de pensamento quanto às atitudes frente ao problema religioso. A identidade de pensamento, a gente não vai observar isso. Observe que o cristianismo ele só vai deixar de ser perseguido no final do Império. Já no final do Império, imperadores como Constantino, que vai publicar o Edito de Milão, concedendo liberdade de culto aos cristãos, Teodósio, que vai publicar o Edito Tessalônico, institucionalizando o cristianismo como religião do Império oficial, do Estado imperial. Então, a oficialização do cristianismo é só no final. Então você não tem, o cristianismo é perseguido até antes do Edito de Milão, você tem perseguição. Ok? Então, letra A. Tudo bem? Vamos olhar uma outra questão? Segunda questão, olha só. Vamos lá, olha o enunciado, uma questão também da FUVEST. Olha o comando, né? Fica atento. Diocleciano, inclusive ele dividiu Roma em 4 partes, criando uma tetrarquia, fragmentando o poder territorial de Roma, o que vai, inclusive, contribuir para a crise do Império. Constantino, como eu acabei de falar ainda há pouco, Constantino que publicou o Edito de Milão, a Lei de Milão, que concedeu a liberdade de culto aos cristãos. Destacaram-se na história do Império Romano por terem justamente tentado resolver a crise. Tanto Diocleciano como Constantino tentaram resolver a crise do Estado Imperial, só que eles não conseguiram. Na verdade, as medidas tomadas por Diocleciano e por Constantino acabaram, de certa forma, contribuindo para aprofundar a crise do Império Romano. Porque Diocleciano, o que é que ele fez com Roma? Ele criou uma tetrarquia. Ele dividiu Roma em 4 partes. E na hora que ele faz isso, ele ameaça a unidade do Império, que é fundamental para sustentar o Império Romano. Constantino colocou em prática o Edito de Milão, que deu liberdade de culto aos cristãos. E futuramente, com Teodósio, o cristianismo se torna a religião oficial do Estado Imperial. E quando ele se torna a religião oficial do Estado Imperial, os principais valores do Império, que o cristianismo se opunha, que já estava em crise, mas esses valores serão totalmente subvertidos com a oficialização do cristianismo. Então, os 2 imperadores tentaram superar a crise do Império Romano. Vamos olhar aqui. Letra A. A conquista e promoveu a romanização da Lusitânia. Não. Eles não conquistaram nem promoveram, porque essa é uma época, inclusive, que Roma parou o seu expansionismo. Nós estamos no Baixo Império. Roma havia parado de se expandir. B. Introduziu em Roma costumes religiosos e políticos etruscos? Pelo contrário. Os etruscos são no começo de Roma. Os etruscos fazem parte da história da realeza, da monarquia romana, da primeira fase da história política romana. Letra C. Concedido à plebe, defensores especiais, os tribunos da plebe, que protegiam seus direitos. Quem concede privilégios para a plebe, ao ponto de trabalhar uma representatividade política para ela, através do tribuno da plebe, quem faz isso é a aristocracia senatorial romana. Isso no começo da República. É no começo da República que a aristocracia senatorial concede uma série de leis, como a lei das 12 tábuas, por exemplo,
que abolia a escravidão por dívida, como também a lei Licínia, Canulé e outras leis que vão criar na época, inclusive o tribuno da plebe. Muito bem. Letra C. Letra D. Consolida o direito romano na chamada Lex Duno Taburum? Não. O direito romano ele já vem sendo trabalhado desde o início da República. Tá? Desde o início da República, e até mesmo aqui com algumas leis do Império, é que nós teremos a consolidação do direito romano. Um direito escrito, que trabalha a ideia da propriedade, da família, do trabalho. Então, o que os imperadores Diocleciano e Constantino vão fazer é a letra E. Olha só o que tem na letra E. Estabelecido medidas visando deter a crise que abalava o Império. Então, ambos os imperadores vão estabelecer medidas que visavam combater a crise do Império. Diocleciano com a tetrarquia, a Constantino com o Edito de Milão. Ok, galera? Beleza? Vamos para a próxima questão? Terceira questão. Olha só. Vamos observar. Outra questão na FUVEST. Olhe bem para o comando da questão. Olhe bem para o enunciado. Esse movimento você sempre tem que fazer. Ter muito cuidado com isso. A expansão, olha o enunciado, né? A expansão de Roma durante a República, com o consequente domínio da bacia do Mediterrâneo, provocou sensíveis transformações sociais e econômicas, entre as quais, ou seja, quais são os resultados, olha o que ele está perguntando no comando, no enunciado, quais foram os resultados das transformações econômicas e sociais, resultados econômicos, resultados sociais, que Roma vai ter a partir da conquista da bacia do Mediterrâneo, a partir do momento que os romanos superaram os cartagineses nas guerras púnicas, lá na República, que eles passaram a ter o domínio do Mediterrâneo. A partir dali, Roma passa a ter um desígnio imperialista, Roma passa a conquistar vários territórios. Roma realizará uma conquista extrapeninsular. Roma vai dominar várias culturas, Roma vai dominar diversos povos, Roma vai dominar riquezas. Os romanos dominam parte da Europa, principalmente a parte ocidental da Europa. Eles vão chegar no Oriente Médio, chegam no Egito. E quais serão as transformações sociais e econômicas? É evidente que com essa política expansionista, Roma vai adquirir riquezas. Só que essas riquezas vão ficar concentradas, principalmente a terra, nas mãos da aristocracia. É evidente que boa parte desses povos que Roma vai dominar, boa parte desses povos, o que é que os romanos vão fazer? Vão escravizar. Vai aumentar o número de escravos. É um outro resultado que nós teremos por conta dessa política o quê? Expansionista. É evidente que nós teremos desenvolvimento de atividades econômicas urbanas, como o comércio. O comércio vai crescer. Nós teremos um crescimento do comércio. E com ele, uma poderosa classe de ricos comerciantes. Uma classe de ricos comerciantes vão surgir em Roma. Por conta do desenvolvimento das atividades comerciais. Uma classe que futuramente vai até mesmo comprando terra ou através do casamento com patrícios, vai conseguir a sua ascensão social para a aristocracia romana. Esses são alguns efeitos que a política expansionista vai trazer de Roma, além do cosmopolitismo cultural. Os romanos vão adquirir diversas culturas. A cultura romana passa a ser uma cultura cosmopolita. São alguns dos efeitos dessa política expansionista, além da falência de pequenas propriedades, além do êxodo rural, do inchaço populacional, do aumento de plebeus pobres e miseráveis, de revolta de escravos, ameaça de guerra civil nas províncias e a crise do Estado republicano. São alguns dos resultados da política expansionista romana. Então vamos olhar aqui as opções. Letra A. Um marcante processo de industrialização. É muito complicado você usar esse termo. Você pode até dizer que o comércio e o artesanato se desenvolve. Agora, indústria, se ele colocasse o termo indústria artesanal,
a gente ainda aceitaria. Mas o erro maior é quando ele vem êxodo urbano. Êxodo urbano é só no final do Império, com a crise do escravismo. A partir do colonato da Vilay, você tem êxodo urbano. Aqui, um resultado da política expansionista é êxodo o quê? Rural. Endividamento do Estado? Não, pelo contrário, o Estado está adquirindo, inclusive, riquezas. O endividamento vai se dar principalmente durante o Império e com gastos militares. Letra B. O fortalecimento da classe plebeia. A classe plebeia, ela não se fortalece, ela continua vivendo uma situação de miséria, porque ela não vai adquirir terra, a terra é concentrada. As riquezas serão concentradas. Você tem uma pequena parcela de plebeus que chegam a se favorecer com o comércio, mas é uma pequena parcela, não a maioria da classe plebeia. A expansão da pequena propriedade, pelo contrário, com a concentração fundiária, que é resultado da política expansionista, a pequena propriedade, ela vai o quê? Ela vai falir. Nós teremos a falência da pequena propriedade. E a propagação do cristianismo, o cristianismo ele começa quando? Ele se inicia e começa a se expandir, a se propagar a partir de quando? No início do Império. E não no final da República. Muito bem. Letra C. O crescimento da economia agropastoril, a economia que cresce é a economia urbana. É o comércio, o artesanato, e não a economia agropastoril. Intensificação das exportações não deixa de acontecer. Aumento do trabalho livre? Não. Vai se ter o aumento do trabalho escravo. Muitos dos povos que os romanos estão dominando, eles vão converter em quê? Em escravos. O enriquecimento do Estado? O Estado enriquece por conta das conquistas. Apesar de saber que nós teremos muito mais uma concentração de riqueza nas mãos de setores aristocráticos. Aparecimento de uma poderosa classe comerciante, perfeito, por causa do desenvolvimento do comércio. A política expansionista favorece a isso. Um aumento do número de escravos, ok, porque muitos povos que Roma domina, Roma vai o quê? Escravizar. Então, resposta, letra D. Letra E. A diminuição da produção dos latifúndios, pelo contrário, é a concentração. Se tem uma intensificação da concentração fundiária, situado o processo inflacionário, até certo ponto, isso não vai acontecer. Isso ocorre no final do Império. Escassez da mão de obra escrava, pelo contrário, aumento da mão de obra escrava. Tudo bem? Vamos olhar mais uma questão aqui. Olha só, essa questão bem simples. Também aqui da UEMS, da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Então, o que acontece? Uma questão interessante. Olha só. Entre as reformas introduzidas em Roma por Augusto. Olha o comando. Reformas introduzidas em Roma por Augusto, que é o primeiro imperador. O primeiro imperador de Roma. Augusto. Otávio Augusto. O primeiro imperador, ele realizou uma série de reformas. Reformas administrativas, reformas econômicas, reformas tributárias, reformas militares, culturais, embelezando Roma, incentivando o artista, melhorando a arrecadação tributária, administrando conflitos entre setores das elites aristocráticas. Então, Otávio, evidentemente, vai reduzir a autonomia das províncias. Por isso, vamos olhar. O estabelecimento do divórcio? Não. Drástica redução dos efetivos, pelo contrário. Ele vai aumentar os efetivos. Militariza ainda mais as fronteiras. Restauração do antigo sistema de cobrança de impostos? Não antigo, mas ele melhora, ele aperfeiçoa. Criação de sistema centralizado nos tribunais? Pelo contrário. A grande reforma de Otávio, redução da autonomia das províncias, centralizando o poder ainda mais nas suas mãos, reduzindo a autonomia dessas províncias. Ok, galerinha? Aqui estão algumas atividades comentadas sobre a história política romana na realeza, na república e no império. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.